Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, explica isso direito concursos, aula de Direito Civil, preparatório para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou oficial de justiça e também professor de concursos públicos há mais de 20 anos. E estamos aqui na nossa aula de Direito Civil, do artigo 169, falar sobre os prepostos, e falar sobre gerentes também. Você assiste pelo YouTube, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar aí o seu gostei e o seu comentário, porque isso ajuda bastante o canal e vai fazer com que a gente disponibilize mais aulas aqui para vocês. Combinadas? Muito bem. Do preposto, pessoal? Artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por eles contraídas. Olha só, preposto. Pessoal, preposto, vamos pensar assim numa procuração, Um mandante... Um mandante é aquele que passa uma procuração ao mandatário. Certo? Mandante passa uma procuração ao mandatário. Agora, um preponente passa uma procuração ao preposto. Tanto o mandatário quanto o preposto, o mandatário que tem a procuração, quanto o preposto, eles têm poderes para representar o mandante ou o preponente, que pode ser aí uma pessoa. Normalmente a gente fala preposto para uma empresa, se bem que a empresa tem mandatário também. Qual a diferença entre o mandatário e o preposto? É o alcance, o limite da representação, porque o mandatário e o preposto vão representar aí a empresa, ou seja, quem passou a procuração. No caso aqui do preposto, é uma carta de preposição, certo? Enquanto que do mandatário aqui é uma procuração. A questão aqui é de poderes. O mandatário tem mais poderes do que o preposto, O mandatário pode ter procuração, sentido bem amplo ou bem específica para realizar determinados atos. E o preposto vai apenas representar geralmente a empresa ou aquela pessoa. Geralmente o preposto tem poderes menores, O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição. O mandatário, ele pode, tá? Então, qual é a amplitude, dos poderes do mandatário? Maior do que a do preposto. O preposto, ele precisa de uma autorização escrita do preponente para se fazer substituir. Caso é ele que tem que fazer aquela incumbência que ele recebeu, é ele que vai ter que dar cabo, Agora, e se ele fizer isso? Ele responde pessoalmente pelos atos do substituto, pelas obrigações por ele contraídas. Vamos dar o exemplo aqui de dois mandatários, O advogado que representa uma pessoa, ele pode se fazer substituir numa audiência ou em qualquer outro ato, bastando que ele indique quem é essa pessoa que vai substituí-lo, tá? Já o preposto não pode fazer sem autorização por escrito, senão ele vai responder pelos atos. Na verdade, ambos, respondem pelos atos, principalmente quando eles exorbitarem das delegações, do que lhes foi delegado e que lhes compete realizar e fazer. Vamos dar dois exemplos. Um advogado, então, ele pode subestabelecer para um outro advogado. O advogado tem um mandato, do seu cliente e ele pode subestabelecer a outro advogado. O preposto não pode fazer isso. Vamos dar um exemplo de preposto com carta de preposição, Um preposto pode comparecer numa audiência do juizado especial, de pequenas causas, onde o comparecimento é pessoal, não pode só o advogado comparecer.
Então precisa comparecer um representante da empresa. Lá no juizado especial, esse representante tem uma carta de preposição. Pode ser um funcionário da empresa ou um terceiro, uma outra pessoa qualquer, contanto que tenha essa carta de preposição. Artigo 1170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro. Então, preposto, salvo autorização expressa. Não pode, expressa por escrito, né? Não pode negociar por conta própria ou por conta de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, ou seja, de uma operação daquele mesmo gênero que ele recebeu, né? Então ele não pode passar também essa classe de preposição para uma outra pessoa, sob pena de responder por perdas e danos e serem retidos pelo preponente os lucros da operação. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui o 1170, né? Esse artigo estabelece que, a menos que haja uma autorização expressa, o preposto não pode realizar negociação em seu próprio nome ou em nome de terceiros, nem participar de operações similares. Caso o preposto descumpra a regra, ele será responsável. Ana é preposta de uma empresa para comprar materiais de escritório. Sem autorização expressa, Ana realiza a compra de materiais em seu próprio nome e obtém lucro com a revenda desses materiais. Nesse caso, Ana será responsável por perdas e danos e a empresa poderá reter os lucros por ela obtidos na operação. Esse é um exemplo aqui, tá? Artigo 1171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Vamos imaginar que um preposto dentro de uma empresa receba papéis ou produtos que foram entregues na empresa e ele recebe, tá? Tudo bem? Agora, se ele, preposto, não receber, ok, tudo bem, mas se ele receber e não protestar, né, recebeu sem protesto, dizendo assim, olha, eu não sou encarregado disso, não sou eu quem deva receber isso, tá? Então, é considerada perfeita a entrega de bens, ou seja, foi dado como entregue, se ele não protestar, se ele não disser, ó, é outra pessoa que deve receber isso e não eu, tá bom? Se ele não falar isso, entende-se que ele recebeu sem protesto e a entrega é válida, considerou a entrega sendo válida. Isso é importante, viu, pessoal, para entrega de mercadorias, né? Porque depois não pode haver alegação de que a empresa não recebeu aqueles produtos, ok? O preposto recebeu. Agora, se houver um prazo, né, para reclamar, para a empresa reclamar, aí tudo bem, tá? Do gerente agora, não está falando do preposto, mas do gerente. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Então, o gerente é aquele preposto permanente, é quem representa a empresa permanentemente. Artigo 173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe forem outorgados. Então, quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar. Quando exigir poderes especiais, então, ele vai receber um mandato. Tá certo? Muito bem. Esses dois casos de preposição e de gerência, então, do artigo 1169 até o 1173, não é complicado, não é difícil, é só vocês entenderem aí o que vem a ser um preposto e um gerente. O gerente é o preposto permanente. Alerta para você que está estudando para o concurso de oficial de justiça e outros. Mais do que eu entender, né, o que é um preposto, um gerente, é você estudar bem a lei seca, ou seja, o conteúdo do artigo, tá? Para que você não se confunda sobre o que é uma coisa e o que é outra. Vale a pena ler a lei seca. Se você estiver assistindo nossa aula aqui pela nossa plataforma Explica Isso Direito Concurso, você tem acesso ao PDF com exemplos aí para vocês.
Ok, então, pessoal, aula mais curta, eu fico por aqui. Não se esqueça aí, você no YouTube, deixar o seu gostei, se inscrever no canal, tá certo? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.